Olá, bem-vindo ao podcast do projeto MEM News. Neste episódio vamos ouvir a professora doutora Júlia Leitão, investigadora do projeto e professora adjunta da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. A grande área de interesse e investigação de Júlia Leitão é a história do jornalismo em Portugal nos séculos XIX e XX. Foi investigadora principal do projeto The Communication Professions Oral Memory Archive, repositório de memórias orais de profissionais em diversas áreas da comunicação. Neste evento de encerramento do projeto MEM News, Júlia Leitão falou sobre notícias, acontecimento e acontecimentos notícia, começando por destacar a importância do MEM News também nesta área. O projeto MEM News, que entre outros aspectos pretende compreender a recepção às notícias do passado, apresenta, a meu ver, a possibilidade de análise do lugar das notícias no território das memórias coletivas partilhadas no presente, confirmando-se uma vez mais que os estudos de recepção têm na história oral um meio privilegiado para recuperar visões e pontos de vista diferenciados do passado e do presente, contribuindo para uma análise mais plural, ajudando, portanto, a combater simplificações, suscitando dúvidas e matizando abordagens. Júlia Leitão destaca como a história oral sofre críticas em relação à subjetividade das memórias dos entrevistados, mas, ao mesmo tempo, resgata o que não está registado e, no caso específico do projeto, permite refletir sobre a recepção das notícias. O caráter inédito, exploratório da investigação dos estudos de recepção no passado, com base na recolha de memória oral em particular. Eu queria chamar a atenção para isto porque, de alguma forma, é um terreno desconhecido, a que ainda estamos a observar e, portanto, andamos aqui numa espécie de ensaio metodológico. Portanto, aquilo que eu vos trago é uma das questões, levantei várias, que esta recolha me suscitou. Apesar de modelado pelo meio social, o ato de lembrar também é profundamente pessoal. A memória que cada um constrói da sua vida passada tem inevitavelmente esquecimentos conscientes e inconscientes que seguem critérios objetivos e subjetivos de valorização e desvalorização de episódios e circunstâncias de vida. Portanto, as memórias não podem ser remetidas, isto é o mais importante, apenas para a factualidade que contam. Trata-se, portanto, neste projeto, no MEM News, de entrecruzar os estudos de recepção do passado com um dos campos, já aqui falado, interdisciplinares, mais profícuos, de analisar as sociedades contemporâneas, o campo da história oral. É, portanto, importante explicar que tem sido difícil a afirmação do valor da memória oral para a compreensão e problematização das dinâmicas sociais. Acho que escuso de referir, mas enfim, vou referir na mesma, a ênfase dos críticos ao apontarem o engano, a mentira, o esquecimento, a subjetividade das memórias individuais. Mas lembro que, já aqui também foi dito, a história oral tem vindo a acumular a reflexão e, sobretudo, é uma enorme mais-valia porque acolhe a experiência vivida de pessoas comuns, permite alcançar temas que, sem os testemunhos orais, dificilmente poderiam ser objeto de análise. E, por outro lado, a história oral tem, de alguma maneira, apoiando-se na psicologia, mas na antropologia em particular, procurado algumas regras de verificação. Procurei aproximar-me desta questão, que fatores é que afetaram a memória das notícias que foram sendo recolhidas. E não sendo possível aceitar uma visão acrítica dos testemunhos recolhidos, o desafio é questionar como interpretar esta memória recolhida. Encontrei variadíssimos desafios, eu escolhi só um, que é o seguinte: sabendo nós que as memórias são permanentemente reconstruídas, como nos podemos assegurar de que o testemunho recolhido se refere ao passado e não ao momento presente? Acentuo, portanto, aqui o caráter dinâmico da memória e vou ainda complicar mais com Holbach, o primeiro autor a falar de memória coletiva, que afirmou: muitas vezes, para evocar o seu próprio passado, o homem precisa de recorrer à memória dos outros. Ele refere-se a pontos de referência que existem fora dele, fixados pela sociedade. Também Traverso nos diz que a memória é uma construção sempre filtrada através de conhecimentos adquiridos posteriormente, através da reflexão após o evento, outras experiências que se sobrepõem à primeira e modificam a memória. Por fim, Júlia Leitão acentua a análise realizada sobre a relação de acontecimento e notícias.
Assim, o que vos trago é uma reflexão que assume que os testemunhos aqui presentes integram, na sua trajetória de vida particular, um intrincado conjunto de memórias que resultam da sobreposição de experiências, informações e conhecimentos, onde intervêm vários agentes, entre os quais destaca o jornalismo, e em diferentes temporalidades. Não por acaso, um grande número de entrevistados, quando questionados sobre as notícias marcantes, remetem para a sua experiência pessoal e participação deles num acontecimento de cariz histórico. Por exemplo, Justino, a propósito das notícias que o marcaram, remete para a sua vivência. Nos testemunhos recolhidos, observa-se com grande frequência referências a acontecimentos de notícia, o que nos obriga a dar ênfase ao lugar ocupado pelas visões do passado no presente, constituindo assim uma oportunidade para refletir sobre o destaque dos mídias na construção da memória coletiva. Não sendo este o local para problematizar diferentes conceitos como memória social, memória popular, memória cultural, memória histórica, opto aqui pelo mais consensual, o da memória coletiva. Albarre, o primeiro a usar o conceito, salientou que não se pode distinguir a memória individual da memória coletiva, são interdependentes, ambas participam de uma mesma dinâmica de reconstrução permanente do passado. E acrescenta: existem, com efeito, várias memórias coletivas. E assim terminamos este podcast sobre a participação da professora Júlia Leitão na Conferência Internacional História da Comunicação e do Jornalismo. Este podcast foi produzido a partir dos vídeos disponibilizados no canal do YouTube do projeto MEM News. Apresentação de Ana Gabriela Nogueira, produção e edição de Patrícia Weber, coordenação do projeto MEM News de Jorge Pedro Sousa, uma produção do Laboratório de Rádio, Imprensa e Hipermídia da Universidade Fernando Pessoa.